Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade, novamente aqui nos reunindo para discutir questões espirituais que vão nos conduzindo ao equilíbrio, à harmonia interior. Vamos nos conectando com o bem, modificando o pensamento, o conduzindo em direção a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e aos benfeitores espirituais. Vamos fazer deste momento um momento também de vibração para a humanidade inteira, para todas as pessoas que estão enfrentando dores difíceis nesses momentos. Então, vamos nos conectar com o nosso anjo da guarda e conosco, internamente, vamos dar continuidade ao autoexame. Vamos nos pesquisar, nos sondar e ir assumindo essa responsabilidade sobre nós. A finalidade de estarmos aqui é exatamente isso. Fazer esta mudança para que saiamos um dia desses longos períodos de sofrimento. Sofrimentos que, quando terminam, surgem outros. E são desafios constantes que estamos enfrentando. É preciso haver uma resistência para atravessar esses dias difíceis. E o caminho para conquistá-la é a autotransformação, a nossa espiritualização. Sendo assim, nós vamos conseguir enxergar a vida de outra forma, contribuindo não só para nós, mas para todos que estão neste mundo de provas e expiações. Então vamos, nesse momento, fazer a nossa oração, o nosso momento de vinculação com o alto, para que as bênçãos caiam sobre nós e sobre o mundo inteiro. Vamos lá. Senhor, em meio às lutas em que estamos vivendo, nós te rogamos paz e misericórdia. Certos de que Jesus nos ampara, pedimos a Ele que nos desperte a consciência para ocupar o lugar daqueles que fazem o bem, que promovem a paz e que estimula a esperança nos corações. Envolva-nos, Jesus, onde estivermos neste exato momento. Envolva todos aqueles que estão ao meu redor, dentro do meu contexto, e espalhe essa vibração para toda a humanidade. Amigos espirituais, comprometidos com a tarefa de nos ajudar a despertar a consciência, estejam aqui conosco, nos fazendo interpretar a mensagem da noite, de forma que ela nos produza paz e estímulos para alcançar a plenitude. Sê conosco, Senhor, e com a humanidade inteira, hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a irritabilidade. Talvez porque tenhamos vindo dos períodos primitivos, onde éramos chamados à busca da sobrevivência, é que fomos construindo essa arma, ou esta defesa. Nesses períodos, é claro que não tínhamos um amadurecimento moral, estávamos desconectados com a calma, a paciência, a tolerância. Estávamos mais com esses instintos aguçados que levavam exatamente àquilo que nós discutimos na live passada, aos impulsos para sobreviver, para proteger o seu espaço, o seu clã, o seu território, para espantar de alguma forma os animais ferozes,
para ter um lugar de força, ser temido e dessa forma não ser morto, e por aí vai. Lendo o livro Sapiens, de Yuval Harari, nós vamos percebendo a nossa trajetória de diversos desafios. Que naquele período, esta brutalidade, essa irritabilidade, essa reação diante do outro ou das intempéries da vida naquela época, se tornavam necessários, porque não tínhamos outra maneira de manejar aquilo. Então são ferramentas emocionais, psicológicas, espirituais, que a gente vai utilizando ao longo do processo evolutivo, tentando sobreviver, tentando viver. Então nós precisamos sempre entender que quando vamos analisar uma imperfeição que há em nós, é extremamente importante não nos punir e não nos culpar. Entender que toda essa sombra que carregamos nada mais é do que uma herança que trouxemos desses períodos. Sendo assim, nós não vamos nos punindo ou nos entristecendo ao nos depararmos com essas defecções morais em forma de comportamento. Nós vamos entendendo que muitos desses comportamentos negativos eles foram alimentados por períodos longos, sendo assim, enraizaram-se em nós. Não será numa existência em que despertamos para a mudança que vamos de chofre estabelecer uma mudança radical. Seria imaturidade de nossa parte. É possível hoje, com a chegada do pensamento de Jesus e com a mensagem espiritista, começarmos a fazer um trabalho de autoeducação, de ir banindo pouco a pouco o homem extinto e alcançando o homem emocional, o ser inteligente que somos, o ser espiritual que somos. Então é uma trajetória. A grande questão aí que leva a um problema é o indivíduo não estar fazendo esses movimentos para a sua transformação. Este é o grande problema na existência. Que nós sabemos que devemos mudar, sim, sabemos. Que nós temos diretrizes, caminhos dados para trilharmos, nesse tentame, sim, temos. O grande problema é que muitas criaturas não se implicam com esse desiderato. Ou ousam fazer isso quando estão sob o camartelo do sofrimento. Fora isso, elas ainda se dispersam dessa proposta, elas ainda buscam as paixões, o prazer, deixando isso para algum dia. Só que já que nós estamos aqui falando da busca da felicidade, porque o autodescobrimento vai nos levar a isso, né? A autoiluminação. Então tem que haver, como eu sempre repito, essa implicação com o que é seu. E a atenção séria devida a tudo isso que existe, que ocorre dentro de você. Neste caso, a irritabilidade, ela perdurou, né, por longos períodos, de forma ostensiva, para que o indivíduo pudesse se proteger. Essa irritabilidade foi a grande mola que produziu as guerras, as milhões de guerras, e que ainda existem. Milhões de mortes, de maus tratos vieram dela. Hoje, por autodescobrimento, nós estamos entendendo que ela existe em nós, em maior ou menor grau, mas ela está aí. Ela pode aparecer suavemente, com uma leve irritação, uma leve impaciência. Ela pode surgir com um pouco de mais força, com raiva, ou daqui a pouco ela pode aparecer com grande força, agredindo, ferindo as pessoas de toda forma, levando muitas vezes o indivíduo a perder o equilíbrio. Lembra que nós falamos na live passada que costumamos ouvir as pessoas falando, então eu fiquei cego de raiva, né?
nunca fica cego de amor, porque a predominância da raiva, da inferioridade, por este nível, né, por estarmos nesse nível evolutivo, é que esses conteúdos nos tomam. E daí a cegueira, né? A falta de consciência e logo de controle da sombra. Porque há um detalhe, nós estamos na Terra para evoluir? Estamos. Para aperfeiçoar? Estamos. Mas nem tudo se pode mudar assim. Precisamos de mais tempo. Porém, já é possível estabelecer um certo controle, um certo domínio, uma certa administração sobre essa sombra. Poder lutar e trabalhar para que ela não passeie livre por nosso comportamento, levando-nos a complicar a nossa vida, plantando karmas que nos levarão a resgates bem graves. Então a irritabilidade, ela é filha dileta do orgulho. Lembrando que toda a ação que o orgulho produz vem dos comandos do egoísmo, porque toda a ação de irritabilidade que temos no fundo, nós queremos as coisas do nosso jeito. Olha o ego aí aparecendo. Então, todas as vezes que eu reajo, alguma coisa não me agradou. Olha o egoísmo. Então, eu reajo, eu ataco, eu me irrito, eu exaspero. Há muitas pessoas que, de tanto vivenciar isso e não se preocupar com a sua mudança, fez disso um comportamento habitual. É tanto que nós conseguimos, às vezes, classificar as pessoas pela sombra. Ah, ela é muito irritada. Ah, ela é uma pessoa muito nervosa. Ah, ela é muito intolerante. Ah, ela é muito ciumenta. Percebe? Então, aquilo se cristalizou, aquilo se internalizou tão profundamente que está presente cotidianamente no comportamento do indivíduo. Então, aquilo se lhe torna uma característica negativa, mas é uma característica. Daí as pessoas começam a definir alguém ou pelas características da sombra ou pelas características da virtude. Por isso que existe esse alimentar. Essa irritabilidade foi alimentada muitas vezes, não só no intuito ao longo das eras, não só no intuito de atacar, mas no intuito de se defender. Não é? Para não ser abatido, tinha que gritar, tinha que fazer barulho, agitar o corpo, modificar a fisionomia, fazer carantonhas para intimidar o outro, que na realidade toda essa estratégia era para que ele não se aproximasse, como forma de defesa. Mas só que isso foi criando uma raiz tão profunda na criatura que nós não damos conta de que ela nos faz mal ainda e que é a grande causadora de guerras particulares, de guerras coletivas, de mortes e de desequilíbrios emocionais que nos leva a transtornos e, à luz do Espiritismo, a obsessão. Porque cada sentimento que a gente traz de negativo, a gente atrai espíritos que comungam do mesmo sentimento. Então, espíritos raivosos, irritados, intolerantes vão se aproximando. Então, nesse momento, quando percebemos, estamos de alguma forma nos irritando. E aí é que entra a pesquisa. Por que é que eu me irrito tanto? Bem, a resposta é clara, porque eu quero as coisas do meu jeito. Por que é que as coisas me afetam tanto e eu me irrito? Porque eu estou muito querendo controlar os ambientes ou querer que as pessoas e as coisas sigam um movimento que eu quero manejar, que eu quero conduzir. Porque a irritabilidade não deixa de ser, no fundo, uma insatisfação. É a reação que vem pós, ou depois da insatisfação. Por isso que nessa pesquisa nós vamos percebendo que há algo muito mais fundo aí gerando essa irritabilidade.
onde muitas pessoas que a carregam no comportamento cotidiano passam a ser pessoas que têm poucos amigos. Ou se tem pessoas ao seu lado, são pessoas que a temem ou a suportam. Porque não se tem motivo nenhum conviver agradavelmente com alguém irritado. Não há nenhum prazer aí, só a tensão, submissão ou, eu não diria tolerância, eu diria um suportar a pessoa, pela natureza irascível que traz. Então, os irritadiços, os estourados, os que ferem, os que usam esse estouro para reger o comando, são almas desequilibradas neste aspecto, onde elas só conseguem manejar a ordem ou aparecer a sua opinião ou apresentar o seu desejo se fizer um barulho sombrio, desequilibrado. Joana de Ângeles lembra que nós devemos nos apresentar no mundo com o que temos de melhor e não com o que temos de pior. E o orgulho exalta a pessoa irritada, ainda mais quando essa irritação leva a conseguir o que ela quer. Ou medo, né? Porque respeito não produz, mas medo sim. Medo, recuo dos outros, obediência dos outros, para que as coisas caminhem do seu jeito. E há uma defesa, como eu disse, no meio disso, não só ataque, que é quando essas pessoas irritadas, elas recebem críticas. Não gostam de receber crítica. E aí a gente generaliza, não é? Nós ainda não temos muita habilidade para lidar com críticas, não. Quando alguém nos critica, a gente já levanta uma desculpa, uma justificativa, não quer ouvir. Né? Porque vai que o outro está certo. Nem isso. O irritado, ele reage, ele briga. Ele tem todo um cabedal de palavras, de discursos para tecer críticas para todos. Mas não ouse criticar. Porque ele lhe ataca. Porque é a defesa do orgulho. O orgulho quer exaltadores, quer os bajuladores, e não alguém que venha lhe apontar uma imperfeição. Então o orgulho ele não se satisfaz vendo a inferioridade que o sustenta. O orgulhoso não suporta crítica, porque ele tem a impressão de que ele caiu, que ele está menor do que o outro. E é por isso que ou ele ataca, ou ele altera a voz, ou ele fica nervoso e não deixa o outro falar. Não tem paciência. E essa irritabilidade muitas vezes não é expressada tão somente pela fala, mas pela fisionomia. Quantas pessoas deixam de falar com as outras simplesmente porque ouviu alguma coisa que poderia ter administrado aquilo de outra forma, mas deixa de falar. Outras vezes faz aquela fisionomia pesada, carregada, né? Produz silêncio, se afasta. Então vai criando vários manejos para não aceitar o olhar do outro, a opinião do outro, o outro como ele é. Então, nós estamos nesses dias à flor da pele, pois é, mas a pele não é o espírito. Então, a carne não é fraca. Fraca é a alma que não se cuida, que não quer responsabilizar-se pela inferioridade que lhe caracteriza. O primeiro passo, melhor dizendo, para toda imperfeição que descobrimos em nós, e esta está em alta, que é a irritabilidade, o primeiro passo é assumir que se é. Que é intolerante, que tem um nervosismo aí que aparece. E que cada vez que aparece, precisa de uma educação. Sabe quando nós vamos amansar um animal feroz? Não é de vez. Não? Ele já vem de muito tempo feroz.
Então, aos poucos, nós vamos dando essas rédeas para essa natureza antiga nossa, que cria muitos problemas desnecessários pela irritabilidade. E, por mais que existam os fatores que nos levam à irritabilidade, o estresse, as preocupações, a demanda do dia a dia, nós precisamos entender uma coisa, que nós estamos no mundo para evoluir e melhorar. Então, tem pessoas que já estão utilizando a vida, a luta que traz na Terra para justificar a sua sombra. Bem, que tudo isso afeta. Mas só justificando? Tudo bem. Olha, hoje não estou bem, eu estou com mau humor, aconteceu uma coisa que me chateou, que me deixou irritado. Sim. Mas eu preciso jogar para os outros isso? Eu preciso me alterar? Ou é a hora de aumentar a vigilância? Já que eu estou afetado. Porque se eu me amo, nessas horas em que eu estiver perturbado, eu preciso cuidar do que penso e falo, porque o que eu produzi voltará para mim. Se eu me amo, vou me recolher naquele momento e ao invés de sair fechando a cara para todo mundo, fale, gente, hoje eu não estou bem. Estou irritado, sabe? Estou sentindo isso. Isso até ajuda a pessoa a se acalmar. Mas ela se coloca numa posição que ninguém pode falar nada. Que ninguém pode falar nada. E aí, nesse processo, o indivíduo não quer domar este conteúdo. Ela se sente daquele jeito, eu sou assim mesmo, é assim que eu reajo às minhas coisas, como se fosse uma coisa positiva. Então, quem adentra e busca o pensamento de Jesus vai ter que mudar a maneira de pensar. Porque se você adota uma crença e carrega suas imperfeições como se fosse uma coisa normal, bem, você vai ter que mudar de crença. Porque esta cristã, a proposta é outra. No momento em que nós conhecemos o pensamento de Jesus, não dá para ficar do mesmo jeito. E se estamos do mesmo jeito, há um problema muito grave aí. Porque se o cego cai no buraco, parafraseando o Evangelho, nenhum problema, ele é cego. Mas quem tem visão e cai no buraco, aí é responsável pela queda, né? Então, é preciso começar a se implicar com esses níveis de irritabilidade que temos. Que vai acontecer, é claro, mas nós precisamos ir cada vez mais controlando esse lobo interior que ainda tem garras e dentes afiados. Se eu não fizer essa admoestação, essa educação, eu cada vez mais vou deixar que esta natureza ou que esse impulso ocorra. E cada vez que a gente, com essa irritabilidade, fere, a gente transgride a lei de amor. Mais débito para nós, não é? Então, não temos para onde correr. Estamos, a todo momento, produzindo algo, bom ou ruim. Quem se autodescobre ou quem faz o mergulho interior, começa a ter um nível de atenção maior acerca do que pensa, fala e faz. Porque se eu estou querendo conhecer-me, entender-me, eu preciso, ao descobrir-me, que esta empresa que sou eu precisa de uma administração contínua, através da vigilância e da oração, para que eu conduza melhor a minha vida e plante o menos possível de maldade por onde eu passar, porque como eu vou colher todas, eu tenho que ficar atento. Então, se a irritabilidade me afeta, eu me torno uma pessoa muitas vezes negada pelas pessoas. Afasta a pessoa irritada, nervosa, estourada, ela afasta as pessoas. Ou as que estão com ela temem. E aí a gente encontra pessoas que se calam e vão suportando aquilo. Suportando. E aí a gente tem que analisar. É para suportar até quando? Ninguém diz que você tem que levantar a voz no mesmo nível e tombar o outro. Mas você pode sair
debaixo dessa pressão irritadiça por amor a você. Ah, mas se eu fizer isso vai dar briga. Prefere então ficar nessa condição? É necessário que haja um escândalo. É necessário que haja os conflitos através de posicionamentos que damos. Não, do contrário, vai virar o quê? Escravo e senhor? Servo e rei? Isso já passou. Cada um de nós deve se posicionar. Se não queremos ter embates com pessoas desta natureza, vamos criar uma maneira de nos distanciarmos. Ou no diálogo dizer, enquanto você assim me tratar, não vamos ter acordo. É preciso que haja respeito, e a tua lei aqui não manda. A lei que manda aqui é a de Deus. Então, neste território que não é seu, é nosso, já que está sendo compartilhado, não, ninguém aqui manda, não. Nós nos unimos para tentar acordos de fraternidade. Agora, se você quer manter-se nessa irritabilidade, e aí minha avó falava, né? Tá nervoso? Vai morder uma colher. Não. Manda outro morder uma colher. Ou vai explodir isso lá fora. No tempo, lá, em qualquer lugar. Mas comigo não. E é uma forma de se posicionar diante dessas pessoas que estão subjugando muitas outras, que sofrem caladas porque não se amam. Por isso que nós precisamos entender o que é humildade, não é? E o que é subserviência. A pessoa irritada, ela acha que ela tem um certo poder e ela tem um gozo aí, porque ela vê que as pessoas têm um certo respeito não, um certo medo, e aí ficam recuadas e ficam até obedientes. Isso é uma forma de gozo do irritadiço. Então, como nós todos trazemos em maior ou menor grau níveis de irritabilidade, o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, domar a fera toda vez que ela vier. Sempre a irritabilidade surge com sinais. É uma taquicardia, é uma agitação, é a boca que seca, esses fenômenos naturais, que temos a respiração começa a ficar ofegante. Estamos percebendo que a fera começa a aparecer. É a hora da criatura que se ama e que quer ser feliz, assume o comando e começa a adestrar. Eu vou usar esta palavra, não é? Porque é um comportamento do período animal. Adestrar mesmo. Segurar aquela natureza e tentar ao máximo não fazer com que ela espoque e saia respingando farpas negativas para todo mundo. Então é a hora de você começar a se doutrinar, não é? Se conhecer e dialogar consigo mesmo. Calma, para com isso. Precisa ser dessa forma? Só tem esse recurso? És tão pobre assim? Que só é ouvido quando grita? Só é obedecido quando muda a fisionomia? Mostra que está irritado? Não, deixemos isso para os animais que querem fazer as suas lutas ou defender seus territórios. Você é ser humano? Você tem inteligência? Você pode utilizar um discurso onde você apareça sem precisar humilhar a ninguém, ferir a ninguém, e que a sua palavra seja respeitada. Não que você seja o certo, não que você seja o dono da razão, o controlador, porque isso também advém do orgulho. Não. Então, se nós só temos esse recurso para fazer valer o nosso lugar, a nossa opinião, nós temos que entender que isso é uma pobreza. Quando a gente utiliza de posturas animais para aparecer, para que a nossa voz seja escutada, somos seres pensantes. Por isso que precisamos estudar mais, ler mais sobre a paciência, a tolerância, a benevolência, a beneficência, exercitar a calma, porque quando nós estamos ficando nervosos é porque alguma coisa não está de acordo aqui.
não estamos aceitando aquilo. Precisamos ir trabalhando para que aquela vontade de colocar as coisas do meu jeito percam força e que por mais que aquilo eu precise falar, eu vou encontrar outra forma. Assumindo, se for o caso também, em poder dizer, gente, eu estou nervoso. Olha, eu vou falar aqui, mas eu estou nervoso, é isso, é aquilo, mas tentando coordenar aquilo. E falar também. Eu estou nervoso, se eu alterar a voz aqui, é porque eu estou tentando me controlar. Entra em contato com a sua realidade, se for o caso, exponha. Mas não vá guardando para depois explodir. Porque sabe o que acontece? Essa bomba estoura uma hora, não é? A gente vai aguentando, a pessoa fala, eu vou aguentando, daqui a pouco eu estouro. Cada estouro que nós temos a depender do número de pessoas que afetamos, nós vamos aí construindo vários débitos naquele estouro. E aí lá na frente, quando a gente está sofrendo, a gente fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por isso que é preciso exercitar a meditação, lembra da live passada? A ação para conduzir-se para um outro caminho. Para deixar-se dessa irritação e encontrar um caminho mais fácil, principalmente no campo das virtudes, para que essa insatisfação, essa irritabilidade perca força. E os maus espíritos que aproveitam isso parem de criar confusão. Então, assim, nós vamos entendendo que não é uma tarefa simples nem fácil, que, como eu disse a vocês, é de muitos anos, de milênios que nós estamos com essa irritabilidade, utilizando como arma para se defender ou para atacar, ou para sustentar, proteger um lugar. Mas é essa pesquisa que o indivíduo deve fazer. Nós não estamos aqui discutindo o autodescobrimento, pois é, nós precisamos primeiro assumir, né? E examinar o nível dessa irritabilidade. Por isso que tem pessoas que dizem assim, olha, eu sou uma pessoa de paz. Olha, eu sou uma pessoa tranquila. Agora, só não pisa no meu calo. Bem, então ela não é tranquila. Essa tranquilidade dela não é uma conquista, porque se fosse, podia pisar no calo, na cabeça, no pé, no braço, na barriga, onde fosse. Nada aconteceria. Quer um exemplo? Um chicote de 5 pontas. Um couro trançado com ossos de carneiro e bolinhas de chumbo. 35 ou 32 chibatadas. Depois, uma coroa de espinho, de uns espinhos que estavam no monturo, cheio de fezes e lixo. Põe-lhe na cabeça. O espinho entra e produz o tétano, que eleva a uma febre de 39 graus. Põe uma madeira sobre o seu ombro, na horizontal, uma madeira que não foi lixada. E os gravetos, as farpas, entram no seu corpo já rasgado pelos chicotes. Ele vai quase 3 quilômetros caminhando, arrastando sobre impropérios e maus tratos, pedradas, humilhações. Chega, prende a trave horizontal numa trave vertical, bate os pregos nos pulsos, nos pés, quebra-lhe as pernas para caber no formato da cruz, fura-lhe a pleura com uma lança, e lá está o homem de Nazaré em profunda paz interior, ao ponto de estar ali travado na cruz, olhar para o alto e dizer, Senhor, tende compaixão. Eles não sabem o que fazem. Foi Jesus intercedendo por nós, pela humanidade inteira. Depois de tudo aquilo ter acontecido, ele entra na frente, sabe aquela mãe, aquele pai que entra na frente e fala, meus irmãos, aqui ninguém trisca, ou não faça nada. Jesus fez isso com a gente.
passou na frente e disse: Senhor, Senhor, misericórdia. Eles são crianças, não sabem o que fazem. Então, Jesus é o grande exemplo da serenidade, da pacificação, da mansuetude. Se nós não temos essas virtudes, eis aí as experiências familiares, no trabalho, no cotidiano, para exercitar. Sermos mansos e prudentes. Sermos pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Temos que entrar nessa busca. Porque o mundo já anda em guerra, não só fora, como dentro. Cada um vive uma guerra particular. Então, nós precisamos encontrar esse caminho para nos acalmar. E uma coisa que ajuda muito a gente a acalmar é começar a exercitar a compreensão em relação ao comportamento do outro, a como o outro é. Enquanto eu não compreendo, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, mas eu não sou rei aqui. Isso é uma ideia tosca e falsa do orgulho, que faz você se sentir como alguém que é alguma coisa. Só se é alguma coisa quando se eleva moralmente. E a pessoa que se elevou moralmente, ela não precisa espalhar nem divulgar a grandeza que ela é. Ela é reconhecida pelas ações naturais que produz. Mas o orgulhoso não. Ele quer dizer, como diz o Evangelho, né? Aqui eu mando e sou obedecido. E aí o Evangelho completa. E também detestado. Então, se nós temos esses impulsos de irritabilidade, olha lá, você está ferindo almas. Olha o débito aumentando, o karma aumentando. Cuidado, está humilhando pessoas, está assustando pessoas, está inibindo pessoas e está se envenenando, porque a irritabilidade, né, faz com que a mente produza fluidos extremamente deletérios. E as células do corpo se encharcam com aquelas energias de raiva, de ódio, de irritabilidade. O corpo sacode, a corrente sanguínea acelera, o coração, todo um organismo, músculos, nervos e órgãos se agitam na irritabilidade do animal feroz que dorme em cada um de nós. Então, quem se ama, começa o trabalho por dentro, porque a fera, antes de sair e alcançar o outro, devora-te por dentro. Se quer cuidar da saúde do corpo, ou permanecer com esse corpo o máximo de tempo que puder na Terra para evoluir, vale ressaltar, não é? E não para curtir, para evoluir. Então, cuida de dentro. Um monstro mora aqui. Um lobo feroz mora aqui. E ele ainda não foi admoestado. Ele ainda não foi educado. E a tarefa é nossa. Porque o mundo já está num caos. Almas estão precisando de consolo, de conforto. Mas os irritados são os promovedores da guerra, do desequilíbrio, da cisânia. Então, não seja você aquele que levanta a voz para ferir. Ou aquele que fere fisicamente. Ou aquele que irradia irritabilidade e nervosismo para os outros. Por mais que isso aconteça, vá se trabalhando, vá se corrigindo, sem se punir, mas compreendendo o seu processo evolutivo. Mas assuma o controle, porque nós não podemos produzir perturbação no mundo já perturbado, porque senão será chamado a prestar conta depois. Nós seremos chamados a prestar conta, não só pelo que a gente fez na família, conosco em particular, na família, no trabalho, não. Venha cá, ser humano, diga para mim, o que você fez em relação à humanidade em que você estava inserido? Qual foi a contribuição que você deu? Cadê o tijolo que você doou para a construção do mundo de regeneração, para o mundo de paz? Onde está? Bem, Senhor, eu não me atentei a isso, deveria, porque eu lhes revelei que todos são meus filhos, então subtende-se que somos uma família e que este outro é teu irmão, é tua irmã.
Então, se malbaratou isso, és responsável na parte que te cabe. És responsável pela não manutenção ou pelo não surgimento da paz no mundo. A tua cota está contabilizada na inteligência divina, na justiça divina. Então a mudança não é só num comportamento leve e raso. É muito mais profundo. Nós somos uma família e a pandemia mostra muito bem isso. Não dá para sorrir? Será se dá? Para sair se divertindo, sentando nos bares, não é? Lotando os bares e bebendo e curtindo, fazendo reuniões dentro de casa com multidão de pessoas sem máscara e milhões de pessoas sofrendo. Um gemido atravessa o mundo. Quem é este que está ali, malbaratando os cuidados? É aquele que não cuida de si e não está nem aí para o outro. Quem são eles? Os egoístas, que hão de quitar com a lei esta indiferença com a dor dos seus irmãos em humanidade, da família que formamos, criada por Deus. Então, se temos algum impulso negativo neste campo da irritabilidade, trabalhe, porque nós todos somos seres pensantes. E quando muitas vezes vamos notar que estamos na primeira classe, né? Como racionais, este lugar ainda não foi conquistado. Que de hora em hora saímos do topo e descemos as baixadas e nos tornamos piores do que muitos animais. Pessoas que guardam raiva e ódio e depois jogam na face dos outros. Quando os animais são feridos, muitos deles podem até reagir no momento e depois estão de volta, livres daquilo. Então, quem é racional mesmo? Porque ser racional é pensar, sim, e daí? A questão que a doutrina nos chama é, sim, você pensa, bem, então me diga o que tu pensas, que eu diga o que tu és. Ou me diga o que tu pensas, que eu diga exatamente com quem espiritualmente você anda. Esse pensamento é para quê? É para elaborar o mal, a cisânia, a perturbação, o descontrole, a humilhação? É para que mesmo essa inteligência? Então, queridos irmãos, todos nós trazemos essas chagas. Agora, o que cabe a cada um de nós é se comprometa com isso. Não vai mudar de um dia para o outro, mas só se comprometa. É isso que Jesus quer de nós. Está lá no Evangelho. Não quer nenhum anjo, ninguém sairá daqui pleno e rico. Agora não. Mas ele precisa ver quem se candidata a seguir-me. Eu não estou dizendo quem está me seguindo, porque são poucos ainda, porque a porta é estreita. Mas ele quer saber quem está na fila querendo se candidatar. Senhor, eu estou querendo. Então eu estou começando a minha luta, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas eu estou querendo, Senhor. Pronto. Jesus vira para nós e diz, só queria saber disso, que você quer. Porque triste é saber que tem muitos que não querem. Querem viver isso aqui e pronto. Então, nesses dias de tanta luta, vamos doar o melhor. Vamos doar o melhor de nós. Mas o mundo está sofrendo. Como alcançar? Já falamos sobre isso aqui. Somos espíritos e tudo que sai de nós vara o universo. Por que não vai alcançar o outro lado do mundo? Ou o vizinho? Ou o próximo aqui do lado? Claro, sê tu que promova alguma coisa. E por mais que você queira fazer algo e sente dificuldade, está no lugar certo, porque você está tentando algo e Deus vê. Deus vê. Qual é o pai, qual é a mãe que vê o filho tentando aprender uma lição, se esforçando, errando? Qual é o pai e a mãe que não apoia?
que até encosta para falar, deixa eu te ajudar, meu filho. O que é? Agora, ver o filho lá, ó, largando, sem querer estudar, não é? Então, Deus encosta naqueles que estão ali lutando para querer melhorar. Então, mude, vá trabalhando. Porque aí os mensageiros de Deus são enviados como se Deus dissesse, olha, tem um querendo ali, o reino da paz, ajude-o. Aí aqueles que não querem, Deus espera que eles despertem, porque a cada um segundo suas obras. E pela lei, ajuda-te e o céu te ajudará. Existe esta condição, porque Deus não veio aqui manter preguiçosos, moralmente falando. Não. Ele nos deu tudo para que em determinado período ocorresse o despertamento. Então, Deus está aguardando esses despertarem. Quando eles despertarem e dizer, Senhor, eu quero, meu filho, agora aqui estou, para te ajudar. Que bom que você quer, porque você veio para isso. Então, para encerrar, vamos orar nas nossas casas pela humanidade. Vamos orar, vamos pedir, vamos fazer alguma coisa de bom para alguém, dentro da escala que conseguirmos, dentro do limite, mas vamos operar no bem. Vamos operar no bem. E isso vai se criando uma corrente vibratória poderosa, que vai nos dando força, e dando força àqueles que estão desesperados, sofrendo dores acerbas, pessoas presas no hospital. Então, meus irmãos, vamos orar. Vamos pedir misericórdia. As almas do bem estão trabalhando, mas estão pedindo para todos nós. Unam-se em vibrações e peçamos misericórdia a Jesus para que este mal passe e a humanidade descanse de tão enorme sofrimento. Muita paz a todos. Se inscrevam no meu canal, divulguem as palestras, porque a gente está disseminando bem. Se inscrevam no canal do Francisco e aguardo vocês na semana que vem para a gente discutir outro gigante da alma. Tá bom? Muita paz para todos.